Crônica de Brasília, com Sérgio Amaral. Mas hoje não é crônica não, tem notícia quente da manhã em Brasília, a decretação da prisão do ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, pelo ministro Alexandre de Moraes. Sérgio Amaral, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente. O que é que já se sabe sobre os motivos e o conteúdo dessa decisão, Sérgio? Muito bom dia, Thaís, Pedro, Eduardo, todo mundo que está com a gente aqui no Gente. Olha, o que se sabe é que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ela foi baseada, ela saiu daquele inquérito das milícias digitais, né, que é o filhote do outro inquérito, né, das fake news, e o mandado de prisão dele é um mandado de prisão temporária, aquele que não tem prazo para vencer, né? Até ele deve ficar preso quando for, até que ele preste todos os depoimentos e todos os esclarecimentos que a polícia acha necessários, né? Esse mandado de prisão, Thaís, ainda não foi cumprido, a Polícia Federal ainda está na rua, como se diz aí na linguagem dos policiais, no encalço da meta, né? No encalço do alvo, né? E eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho, né? Quem é Roberto Jefferson, né? Lembra que lá atrás, há cerca de 15 anos, quando um indicado do PTB lá nos Correios foi flagrado recebendo dinheiro vivo, pichuleco, né? Naquela época, pichulé hoje, né? Foi ele, Roberto Jefferson, que detonou o esquema do mensalão, né? Contou como acontecem as coisas no mundo da política, etc, etc. É interessante que agora há pouco, mesmo com o mandado do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele tinha que cortar os acessos dele às redes sociais, e uma filha dele retuitou uma mensagem do próprio Jefferson, em que ele dizia que a PF foi à casa da ex-mulher, mãe das filhas, com mandado de prisão, e aí ele termina assim: vamos ver de onde partiu essa canalice. Quer dizer, gente, mesmo nessa situação, ele ainda arrota poder, né? Ou porque ele não tem a noção do momento, que é difícil, né? Um advogado, político, experiente, ou porque ele tem a confiança de ter uma rede de proteção forte, e aí é difícil também, né? Até a página 2, ou porque ele já pegou a cana lá atrás do mensalão e acha que nada agora pode ser pior do que já passou, vai saber, né? Mas é uma reação que não condiz muito com a gravidade do momento, não, né? Ele sabia muito bem de onde partiu e chamou o ministro de canalha. Não dá pra tapar o Sérgio, mais até do que isso, Oi? mais até do que isso, no dia 21 de julho, agora, ele foi condenado a pagar R$60 mil, justamente porque xingou o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele. A história lá do Xandão do PCC, Roberto Jefferson, exatamente. Condenado por... Se o sujeito é condenado, justamente é a prática, ao final, né? É a prática que está sendo investigada. Justamente pela mesma prática, ele é condenado e ele não para, não cabe outra alternativa ao judiciário a se fazer, se fazer respeitar. E aqui, nesse caso, ele está preso. Você falou que quem é Roberto Jefferson, eu já tinha feito a liçãozinha de casa aqui e vou completar a sua informação, porque já está na ponta da língua. Dá para falar meia hora, né? Ação Penal 470, a famosa ação penal do mensalão. Doutor Roberto Jefferson, doutor, porque ele é advogado criminalista, pegou uma cana de 2 anos, 8 meses e 20 dias por corrupção passiva, combinada, não é isso, doutor Pedro? Combinada a uma pena por lavagem de dinheiro de 4 anos, 3 meses e 24 dias. É um habitué dos meandros do judiciário, Sérgio. Não, com certeza, mas... Pois não, pode falar. Eu queria só incluir aqui para o nosso debate, né, a questão da liberdade de manifestação. Porque isso, com certeza, vai estar em discussão hoje, porque você pode até levar para uma análise mais subjetiva, né, Sérgio, essa questão dos limites que você tem para se manifestar a respeito dos assuntos no Brasil. O direito à liberdade de expressão ele é consagrado pelo artigo 5º, que é o mais importante de todo o nosso ordenamento jurídico. Não há nada mais importante do que o artigo 5º da Constituição Federal, que na minha avaliação deveria ser até motivo de ensinamento nas escolas, não só na universidade
para quem vai cursar o curso de Direito, né? Mas essa liberdade de expressão está sendo interpretada pela Polícia Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal porque fez o pedido e o ministro Alexandre de Moraes porque concordou com o pedido e decretou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, ele foi extrapolado em algumas manifestações do ex-deputado, do ex-parlamentar Roberto Jefferson. É nisso que vai estar a discussão. E me parece até, Sérgio, eu queria saber a tua opinião aí como analista político experiente. Desculpa me alongar aqui na pergunta, mas o caso acho que merece hoje. O Roberto Jefferson não sabia disso, não? Não estava provocando essa situação? Não tem desse comportamento também do político? Cavou o pênalti. Exatamente, né? De saber como é que o Supremo está agindo e provocou essa prisão, não, Cláudio? Sérgio? Olha, na linguagem atual, né? É uma guerra de narrativas. Então, ele criou um fato, criou um fato que ele, obviamente, já imaginava qual seria a reação para ter uma narrativa, para ampliar essa narrativa de que ele, tanto ele como o bolsonarismo, como esse pessoal das redes sociais e tudo, tem sofrido perseguição do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, né? O que é uma maluquice, né? Até porque, como você estava dizendo, o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete e guardião da Constituição, lá atrás, no comecinho dos anos 2000, acho que 2003, 2004, não me lembro direito, o Supremo Tribunal Federal já tinha, quando nem se falava, né, nem se imaginava o surgimento do bolsonarismo com essa força que aconteceu na eleição de 2018, nem se imaginava a situação que a gente ia passar hoje. Lá atrás, há quase 20 anos, o Supremo Tribunal Federal definiu que esse artigo 5º ele é um dos mais importantes da Constituição, mas a liberdade de expressão ela tem limites, ela não pode virar uma liberdade de ataque, de provocação, esse tipo de coisa. Isso foi, se não me engano, um livro que falava de nazismo, antissemitismo e tudo, e aí o Supremo Tribunal Federal decidiu que esse livro não poderia ser publicado, porque ele fazia defesa de questões que são, como diz o ministro Gilmar Mendes, de vez em quando ele usa a expressão, que são o ó do Borogodó. Então, o ó do Borogodó não dá para aceitar. Uma coisa é a liberdade de expressão e de opinião. Agora, eu posso achar, você pode achar que eu sou um cara feio e falar assim, o Sérgio é feio. Agora, você não pode vir aqui e falar, o Sérgio roubou isso, o Sérgio recebeu dinheiro daquilo, etc. e tal. Aí já não é uma opinião. Ou você fala e prova, isso aí ultrapassa os limites que o Supremo Tribunal Federal já considerou Sérgio, aceitáveis. Pois não? Aliás, enquanto a gente fala sobre esse caso, chega a informação aqui da apuração da Band no Rio de Janeiro, que o ex-deputado, presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, acaba de ser preso. Está na Polícia Federal do Rio de Janeiro, é o que acontece agora. Mas eu acho que esse debate que o Pedro traz faz todo sentido. É o que o Sérgio estava falando, viu, Thaís? Isso. Porque assim, uma coisa é você defender as suas ideias, Eduardo, como a gente faz aqui. A outra coisa é você usar violência, você usar ameaça, você tentar aniquilar o pensamento do adversário, né, com alguns argumentos, para encerrar a discussão e por força do pensamento crítico ali, que é indispensável para o regime democrático, tentar impor... A dificuldade é colocar qual é a diferença, qual é a divisa entre uma situação e outra. E nós já vimos outros personagens da esfera bolsonarista aumentar o tom para ver se o Supremo fazia alguma coisa. E o Supremo fez, não é a primeira vez que isso acontece. Sarah a questão Winter, né? é que eram Sarah Winter. E outros também ali, que eram conhecidos no núcleo, mas que fora dele eram grandes desconhecidos e que de alguma forma conseguiram até fazer com que seus nomes ficassem na nossa memória, como essa tal Sarah Winter, com esse procedimento. Com o Roberto Jefferson é diferente, não é? Porque ele é um político de longa data, tem trânsito, é presidente de partido, circula em Brasília, tem informação, tem tudo. Então, me parece que, nesse momento,
a gente deu um passo além nessa situação que envolve alguém passar do limite, talvez propositadamente, para despertar do Supremo uma reação e daí criar um fato político. E achei mais um aqui. O doutor Roberto Jefferson também, Sérgio, é réu na 12ª Vara Federal em Brasília por organização criminosa no Ministério do Trabalho. E eu só queria falar uma outra coisa. Você usou como exemplo, não é, que você pode falar que o Sérgio é feio, mas não pode falar que o Sérgio é ladrão. Eu discordo. Quem fala que o Sérgio é feio é incluído em calúnia, em injúria e difamação. Então, contra isso para Scarlett Johansson ou para Cris Viana, tá bom? Olha, Roberto Jefferson foi preso em Comendador Nevi Gaspariano, Rio de Janeiro. Vai demorar um pouquinho para chegar na PF, então. Vai. Né? Ainda não O caminho é tá. um pouco comprido. Sérgio Amaral. Obrigada, Sérgio. Até a sexta que vem, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito bom estar com vocês aqui, como sempre. Abração, até a próxima sexta. Valeu, Sérgio. Um abraço.